Com apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon, programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal, a edição especial da Festa Literária Internacional do Sertão de Jequié, Feliz que é, do território Médio Rio das Contas, apresenta a conferência Wally Salomão, Poéticas Performáticas do Gesto e da Voz, com o professor Dr. Antônio Brito de Souza Júnior. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar a todos e a todas que estão assistindo a essa live conferência de abertura desse importante congresso internacional de leitura e literatura da cidade de Jequié, cujo curador é o professor Domingos Ailton, que me convidou assim com muito carinho para que eu falasse de minha tese de doutorado, cujo título é Wally Salomão, Poéticas Performáticas do Gesto e da Voz. Falar da poética de Wally Salomão é falar sobre uma poesia riquíssima. Falar de Wally Salomão é falar de um grande leitor, de um voraz leitor e também de um grande incentivador da leitura e da literatura no Brasil. Procedo então à leitura da conferência. O abre alas, Wally Salomão vai passar. O poeta prepara-se para mais uma viagem rumo ao desconhecido. Vozes estrangeiras da infância há muito o convocavam. É chegado o momento de ir em busca da pequena ilha utópica, tomada de mar em fora, em largo. Antes que o livro anfíbio se abra como um mar, eis que nos apresenta o poeta uma fotografia. Em seu processo artístico já era hábito a preocupação com as capas de seus livros. Como Whitman, Wally punha uma foto na capa de muitos livros que publicara. Esta é a capa do livro Pescados Vivos. Se nós abrirmos, veremos aqui de uma forma mais completa. Essa é a capa do livro Pescados Vivos. Então, em seu processo artístico já era hábito a preocupação com as capas de seus livros. Como Whitman, Wally punha uma foto na capa de muitos livros que publicara. Assim o fizera desde sua primeira publicação no ano de 1972. Era o livro Me Segura que eu vou dar um troço. O livro Me Segura que eu vou dar um troço. Nela aparece uma fotografia onde está o poeta Wally Salomão, um rapaz, o jornalista José Simão, e uma menina do Morro de Santa Marta, Márcia Rúbia. Enquanto o poeta segura um guarda-sol, metáfora para a tenda nômade de seus ancestrais, e uma plaqueta onde pode-se ler a palavra Pepsi, a menina compartilha uma faixa escura com um rapaz que segura o refrigerante. Nessa faixa está escrita em caixa alta a palavra fatal, com hífen indicativo da separação silábica e da ênfase na pronúncia, assim como outros dois hífens, um no início e o outro no fim da palavra, abrindo-se à imaginação do leitor que, conforme sua vontade, poderá completá-la, transformá-la. A palavra era uma menção ao show dirigido por Wally para Gal Costa. Ao fundo, a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, repleta de carros. Estavam os três entre o mar e asfalto na calçada da praia de Copacabana. Em seu último livro, Pescados Vivos, publicado em 2004, logo após sua morte, revisado pelo poeta ainda no leito de hospital, Wally aplica semelhante processo criativo de composição da capa.
O Ali aparece numa foto que se estende da capa à quarta capa. São vários os elementos que a compõem. Num primeiro plano estão o poeta e um menino, ambos encostados à estrutura de um barco inacabado, sobre os quais paira o olhar atento de dois homens. Barcos também inacabados no estaleiro artesanal, e o oceano ao fundo compõe o segundo plano da fotografia. Sim, ao fundo o mar Mediterrâneo. Abro aspas. Mediterrâneo camaleão, limite entre territórios e zonas de confluência. Palavras de Santaella. Anuncia de pronto a força simbólica deste livro. No, abro aspas, foco da fotografia, fecho aspas. A luz ondulante e mouvance, o poeta desenha seu introito nas retinas do leitor. Para ele, abro aspas, a fotografia com seus elementos composicionais próprios, luz, cor, ângulo, corte, transforma e ficciona a performance poética. Fecho aspas. Palavra de Wally Salomão. Criativo, instigante e sugestivo, faz-nos lembrar corpos em movimentos no interior esférico de uma rede. Aquele corpo de poeta jovem de me segura que vou dar um troço, daria lugar ao corpo de um poeta maduro. Dom Quixote e Sancho Panza num único homem, cujo corpo físico, revelado pelas lentes da máquina fotográfica e como todos os humanos corpos, também se transformou ao longo da viagem. A natureza fora maior. Seus métodos estéticos cuidaram de transformá-lo, metamorfoseá-lo. O poeta Proteu, já de início, esteticiza o livro, seu abre-alas. Não por acaso, Pescados Vivos guarda os mapas embaralhados da travessia empreendida pelo poeta. Procuro aqui desvendar linhas invisíveis, pontilhados, rasuras, restauração, um pouco desses mapas em alguns capítulos, cujo conteúdo receberá um cuidadoso tratamento teórico. Talvez como alguém que buscasse ir calafetando um barco para descobrir rotas já percorridas por outras naus. Uma estutisfera naves, talvez uma nave louca porventura. O poeta designer geria misterioso sentido nas capas, movências e redes significativas, conexões e sínteses, ancoragens e desancoragens. Seu livro figura alegoricamente como um suntuoso abre-alas, trio eletrizante, singrando mar adentro. Navio quebra-gelo, dono do fogo e da descoberta, da criação, da revelação. Suas cordoalhas e redes, peito aberto para os ventos do mundo, desatam-se sob o signo da viagem. Esse abre-alas, que é corpo-barco-livro, flutua na imaginação de Wally. Ele contém substâncias necessárias para seguirmos pistas, rastros na areia do deserto, perfumes, desenhos no ar, imagens da memória coletiva de uma comunidade capazes de entretecer o invisível simbólico das culturas por via das artes imprescindíveis à nossa sobrevivência. Ele me convoca a um percurso que também envolve meu corpo inteiro, exige-me injetar cada poema nas veias, fibra vital para a carnadura do meu músculo teórico e textual. Embora só o tivesse visto uma vez, única vez que na condição de palestrante esteve na cidade natal Jiquié, lugar que ele considera lugar do tropeço, foi suficiente para chamar minha atenção. E eu sigo tentando encontrar uma rota que me leve para perto dele, do seu corpus textual mundano, de seu calor, da sua voz, do seu gesto, da cultura e arte que compartilhamos. Se há alguma rota possível,
Talvez sim, talvez não. Entretanto, busco sugeri-la na forma de capítulos e subcapítulos, cuja confecção deu-se tanto por vias de um tratamento teórico, como deve seguir os ritos de uma tese, como também pelas catarses às quais fui submetido na leitura e releitura de cada poema. De sua tenaz memorização no silêncio interiorano. Corria o risco, nesses intensos momentos de comunhão, esquecer-me na escritura das performances, inumeráveis performances que o mundo da vida, em especial da vida brasileira, contém e para as quais seus poemas me atiram, me absorvem. Sucedia-se um constante processo transsemiótico. Desenhei muitas vezes, no ar e no silêncio, coreografias do gesto e da voz de cada imagem suscitada pelos versos de Wally. Por tais versos, buscava uma interação voz a voz, como disse Santa Ela. Um trabalho artesanal, com gestos e fios da voz ad hoc. Uma artesania poética. Fios tecidos com longas agulhas de mandacarus, colhidas como flores pelas crianças pobres do sertão. Instrumentos de ensinamento do poeta rendeiro da sempre presença humana. Manipulação de cujas profundezas nasciam tecidos capazes de inebriar o mais descrente dos ouvintes. Poesia sobre poesia. Foram obras de arte de uma poesia nascida de lugares e situações mais sórdidas. Sou levado muitas vezes por essa terrível emoção que nos faz apaixonados e nos recria. Recomponho-me. É preciso recompor-me. Caso contrário, esses escritos não tinham tomado forma compreensível para algum outro leitor. Um dos métodos que muito me auxiliaram para compreender a obra de arte para a qual eu me entreguei durante alguns anos foi, pois, memorização e performance de cada poema do livro. Um trabalho solitário entre mim e o espelho. Não poderia aceitar a palavra morta in vitro, como o próprio Ali condenara. Não poderia, depois de leituras cuidadosas dos livros de Paul Zumthor, negar uma ação performática da voz viva em um corpo vivo. Minha intuição e sensibilidade de poeta investigador conduzia-me nessa travessia. Um poeta verbo-voco-visual. Estudaria um grande poeta verbo-voco-visual, Wally Salomão. E assim o fiz. Dia após dia, noite após noite, experimentei ritmos e sonoridades, exercitei membros, músculos e sentidos na construção e reconstrução de formas e imagens. Reflexos no espelho. Compunha assim um outro texto, produto daquela tradução intersemiótica por vias do gesto e da voz, do signo verbal dos poemas. Sentia que cada descoberta era iluminações, lampejos de meus neurônios, correntes elétricas, faíscas vivas, cuja voltagem imprimia no meu cérebro sentidos articulados numa teia que se estendia indefinidamente. Desse modo, por vias tortuosas de um método que também é participação, que também se apega a minúcias gestuais e vocais, pude conectá-lo a ações do mundo da vida, seus saltos e espirais. Talvez esse método fosse uma tentativa de reestetizar formas artísticas já presentes como pérolas no coração da cultura brasileira. O Ali esmiuçava um sistema simbólico do qual o poeta fazia parte e sobre o qual assim se referia.
Abro aspas. O conjunto dos costumes de um povo é sempre marcado por um estilo. Eles formam sistemas. Estou persuadido, dizia o Ali, de que esses sistemas não existem em número ilimitado e que as sociedades humanas, como os indivíduos, nos seus jogos, seus sonhos e seus delírios, jamais criam de maneira absoluta, mas se limitam a escolher certas combinações num repertório ideal que seria possível reconstruir. Fecho aspas. O poeta abria caminho com seu carro alegórico, que se acrescia de imagens, adereços e sonoridades diversas ao longo do percurso. Mar de braços e vozes enchiam sua avenida, sobretudo musicalidades, esculturas sonoras. Inventava com o que tinha à mão, muitas vezes instantâneo, assim dizia o Ali, e seu corpo como instrumento dessas invenções transgressoras. Num texto curto de seu livro Armarinho de Mildezas, ao opor-se, de certa forma, à poética de João Cabral de Melo Neto, poeta mais ligado à visão que à audição, tanto admirado por o Ali, o Ali, salta em defesa da música e de nossa musicalidade, motivos pelos quais não suportariam uma espécie de sonoridade surda tão preferida por Cabral. Abro aspas. Para mim, representaria uma castração absoluta o estado de surdez e nunca conseguiria apagar do meu arquivo mental as superposições de camadas geológicas das canções ali depositadas. Fecho aspas. Aproximo-me dos estudos de Lothman para compreender melhor o tecido poético verbal elaborado por o Ali no seu livro de poemas Pescados Vivos. Claramente trata-se de arte verbal, a literatura, cujo produtor, o poeta, de posse da língua natural, sua dicção, sua oralidade, sua vocalidade, seu vocabulário, uma semântica, um sistema sintagmático, transforma um conjunto de imagens, sons, corpos em movimento, num universo daquela cultura, trabalharam para a construção de si mesmos e de uma comunidade da qual emergiu o sujeito. A língua natural, de cuja materialidade ele, o poeta, recolhe os signos necessários para uma aproximação com o leitor, sofre uma sofisticada transformação. O signo poético ultrapassa o isolamento do signo convencional e atinge sínteses significativas capazes de abarcar sintagmas inteiros e vários vocábulos, marcados ambos por uma atmosfera rítmico-visual, estilizada pelo poeta. Cada poema é um signo. Cada poema, como ele mesmo afirmara em palestra ministrada em Jequié em 2001, possui sua poética. Certamente assim o afirmou, pois tomara como referência as diferentes variáveis do mundo cultural que habitara e que circunstanciaram aquela obra de arte. Rompe, então, o poeta os limites do signo verbal, de estreita comunicação linguística, inaugurando uma nova comunicação em arte. Faz o sintagma suscitar novíssimos sentidos e imagens. O poeta buscava a linguagem da arte para transmitir uma informação. Não uma informação de caráter apenas particular, mas de um determinado momento cultural, vivido pelo Brasil e por parte do globo. Uma poética performática do gesto e da voz vai se reintegrando e cumpre este papel tendo em vista seu desempenho durante todos os 36 poemas do livro, que aliás nem todos são de sua autoria. Recorri o poeta a algumas traduções e recortes de trechos de livros, etc. Algo que se encaixa no pensamento de Lothman ocorria nos poemas do livro em estudo. Abro aspas.
Simultaneamente, a transformação dos signos linguísticos gerais em elementos do signo artístico desenrola-se o processo inverso. Os elementos do signo no sistema da língua natural, fonemas, morfemas, inseridos em repetições idênticas, semantizam-se e tornam-se signos. Desse modo, um mesmo texto pode ser lido como uma cadeia de signos organizados segundo as regras da língua natural, como a sucessão de signos mais importantes que a divisão do texto em palavras, até a transformação do texto em um único signo e como uma única cadeia organizada de modo particular de signos mais divididos que a palavra até o fonema. Até onde pude perceber, o Ali ampliou aquelas duas vias da inversão proposta por Lottman. Mais adiante, ao longo dessa viagem, abordarei com mais detalhes essa passagem de sons, ritmos, imagens primeiras para novas e surpreendentes figuras e sons na distância de dois corpos que pouco ou nada se conheceram. O que sua poesia, esse organismo vivo, me esclarece, me atiça, é uma busca apaixonada, louca e desgrenhada à procura, entre teorias e atuações dos corpos, os sentimentos primordiais, quais signos, soterrados, submersos na profundeza de um verso. Procura da linguagem artística sobre uma linguagem artística comunicada por recortes, colagens, montagens e traduções. Ocorria uma comunicação sensível do texto artístico ao leitor contumaz. Sobrevivera em Ali a necessidade daquele outro tropicalismo, sobre o qual se refere Rogério Duarte em entrevista presente no livro Tropicals. Nela, o designer revolucionário expõe pontos de atrito, suas divergências com Caetano e Gil, quanto aos novos rumos que tomava o tropicalismo, afastando-se, pois, das primeiras ideias, notadamente aquelas fundacionais de uma nova indústria cultural. Esse tropicalismo, segundo o autor, fora sufocado por um tropicalismo fashion, influenciado por certa tendência inglesa, um tropicalismo comercial, empresarial, restrito à música popular. Pescados vivos, tal qual uma semente de lótus que brota de tantos anos passados no meio da terra tão diversa, daquela sobre a qual fora produzida, traz essa influência, essa impostura iconoclasta, abro aspas, uma contestação de toda uma ordem ocidentalista, fecho aspas. A agulha imantada da arte poética apontada para o Oriente, para uma pequena ilha de pescadores no Oriente Médio. Não por acaso, em setembro de 2001, quando abri a aula inaugural na FTC, Faculdade de Tecnologia e Ciência, em Jequié, o poeta Ali explicitou sua angústia tensa, intranquila, ao fazer várias menções à cultura ocidental e à cultura oriental, naquele momento tão crítico para a história da humanidade. O Ali falava depois do atentado às duas torres gêmeas em Nova York, que aconteceu no dia 11 de setembro e sua palestra em Jequié foi no dia 29 de setembro. Tomava o poeta como referência a própria religião muçulmana de seu pai sírio, do encontro daquele homem estrangeiro com uma moça sertaneja católica. Um encontro marcado pelo amor e pela tolerância entre dois povos tão dispares culturalmente. Em 2004, portanto, 2 anos depois daquela palestra, seria publicado o livro de poemas Pescados Vivos. Livro com forte apelo social, característica reconhecida em Ali pelo mesmo Rogério Duarte.
Esse apelo, muitas vezes difícil de reconhecer por conta de imagens superpostas, de uma sintaxe espiralar, fragmentada, de uma erudição extraordinária, aparece posto em cenas do mundo estetizadas pela arte poética. Diante de mim, do leitor, um espantoso carro alegórico abre alas em forma de esfinge, metamorfoseando-se num grande palco mundo, onde diversos personagens atuam em cenas que se conectam simultaneamente. Os personagens, acompanhados pelo poeta diretor teatral, armam, desarmam tendas nômades, bandeiras, estandartes, capacete, trapézios, redes, todos eles gritando-me no meio do deserto, numa única e confusa voz, poéticas de culturas diversas. Decifra-me ou devoro-te. Sem sombra de dúvidas, o leitor será devorado. Devorando-se. Diante desse corpo mutilado, do corpo desse leitor, desdobra-se um corpus poético, deflagrador, criativo, coletivo, síntese e reapropriação do mundo. Síntese e reapropriação do mundo, luminosa obscuridade, bordado de sutilezas sofisticadíssimas que, muitas vezes, estão postas num lugar para além dos parcos limites intelectuais de alguns leitores, ou deste leitor. Reconheço. Entretanto, aquele corpus é cápsula condensada de sensibilidade, qualidade impregnada de desejos e ecos. Ele suscita um estado de natureza bruta, anterior à própria cultura, sentimentos primeiros que se misturam. Raios obscuros iluminando e dissolvendo pedaços de uma razão frágil. Ventos ventando e eriçando os pelos nas alturas de Brejões, no inverno. Brejões é uma cidade próxima à cidade de Jequié. Sol causticante no verão de Jequié, cozinhando os miolos. Oceanos sem tréguas e suas ondas meândricas. Filmar corpos que balançam entre o desejo, a fantasia e a antevisão das fronteiras diluídas da natureza, da cultura e da arte. Buscar um contato direto com quem está lendo estes poemas, parafraseando Rogério Duarte. Este contato, no entanto, está cá fora, entre homens e mulheres, no mundo da vida. Esse é um paradoxal movimento espiralar de atração e repulsão. Enquanto isso, um maravilhoso carro alegórico aproxima-se, adensa-se, portando bocas enormes. Uma tal vocalidade envolve o leitor, toma a sua voz. Mas de onde ela vem? De qual lugar emana? De câmeras, de galerias, de vastidões desérticas, de mil alto-falantes, do nascimento e da morte. São vozes primordiais, ladainhas, insistentes. O corpo todo são vozes gesticulantes, sob cuja ação da arte poética toma formas moventes. Sucumbe o leitor ao chamamento sedutor dessa obra. É todo entrega e desvelo. À medida que o poeta realizava a longa travessia, absorvia modos de dizer, manejando com maestria um conjunto de técnicas, construindo-se e desconstruindo como ser da cultura pelos instrumentos criativos da arte. Mas, abro aspas, o poeta seria então o poema? Fecho aspas. Mas, abro aspas, o poeta seria então... mas, abro aspas, o poeta seria então... mas, abro aspas, o poema seria então o poeta? Fecho aspas.
Transformo essas duas afirmativas de Luiz Otávio ao referir-se a Torquato Neto em duas interrogativas. Dirijo-me, pois, aos leitores desses escritos e dos poemas de Pescados Vivos. Antes que me digam sim ou não, eu digo sim. Era o ali possuído pelo ato de criação desde a mais tenra idade. Tal possessão virou arte, para antes e além do escrito, para antes e além do literário, que busca incessantemente acavalar-se em outro corpo, incorporar-se nele como voz, no que Zumthor chamava de, abro aspas, entrechoque de plurilógio vocal, fecho aspas, o que pode ser aplicado aos poemas de Pescados Vivos. O poeta inventava então, abro aspas, estruturas que pudessem incitar a participação do público, fecho aspas. Esse outro de que a arte, em especial na poética em estudo, depende para que exista, são na verdade dois outros. Aquele que a inspira como obra de arte mesmo e o outro que a faz reviver no seu corpo vivo. São etapas de um processo criativo que, ao longo de uma intensa leitura dos estudos de Paul Zumthor, me fizeram chegar ao título dessa tese, Poéticas Performáticas do Gesto e da Voz. E por conta dessa dimensão estética que nele ia se incorporando, não caberia em mundo provinciano. Era preciso experimentar outras paragens. Assistir, nos poemas de Pescados Vivos, ao desdobramento de performances várias, no Teatro Mundo, especialmente no Brasil, é revisitar pontos fulcrais na obra teórica de Paul Zumthor. Um deles seria o desdobramento de uma poética da voz a partir dos estudos sobre a epopeia. O ali, ao que me parece, reapropria-se da epopeia. Talvez não uma epopeia estruturada em moldes clássicos, mas uma novíssima epopeia. Não com o herói, a exemplo de Os Lusíadas, na condição de mitos, mas com muitos outros heróis que se movem sem cessar, que migram, transmigram, movem-se, seja vivendo, seja morrendo no caos das metrópoles, seja em florestas ou desertos. Todos humanos, embora o fio invisível de um poema épico vá perpassando poemas e outras modalidades de textos no livro Pescados Vivos, a primeira impressão que nos impregna é aquela em que fragmentos de uma épica rodopiam num furacão de sentidos. Um homem, filho de um tempo histórico e de sua cultura, faz a travessia por vias artísticas na condição de poeta vário, buscando, possivelmente, por meio dessa outra forma de comunicação, a própria comunicação artística de uma comunidade nos seus liames de constituição corrente migratória. Embora aqui não deva apontar início ou fim, desejo reconstruir uma imagem que me ficou na memória, uma primeira performance do corpo em gesto e em voz à luz do mundo. Somos pescados vivos. Saímos da escuridão protetora de uma câmara de ecos para a grande aventura do mundo da vida. Alguns vivem, sentem e compreendem muito mais essa aventura do que outros. Poetas verbivoco-visuais são dessa linhagem. Há sinais, pistas, pegadas de que o Ali Salomão operava uma novíssima epopeia no transcurso de sua vida e de sua obra, em especial nos seus 3 livros de poesia: Lábia, Tarifa de Embarque, cuja última parte está em Pescados Vivos. O poeta cumpria assim o eterno retorno, que nesse caso, paradoxalmente, seria o da voz que penetra o escrito.
não só da voz, mas também do gesto, do corpo bucal em performance, seja lá de quem for que vier a ler seus textos, desde que eu faça com o rigor da repetição tenaz e persistente da observação incansável do mundo dos vivos, em voz alta ou em silêncio. Um silêncio, uma quietude que dissimula total barulho, total inquietude, total agitação interior. Importa notar que um século de cinema e décadas de TV criaram objetos, signos, movimentos no imaginário humano que até o momento não pudemos dimensionar a distância em profundidade de seus efeitos estruturantes e desestruturantes. O poeta instaurava uma ficção, uma nova ficção como um bem coletivo, para usar aqui termos caros a Zumthor. O poeta cantava nos seus versos sua, abro aspas, autobiografia, sua própria vida coletiva, nos confins do sono e da neurose. Fecho aspas, são palavras de Zumthor. Zumthor escolhe a epopeia como um gênero primordial, aquele que deu origem a todos os outros, com uma certa permanência de modelo. Para isso afirma, abro aspas, a oralidade inicial da Ilíada e da Odisseia, fecho aspas. Adentra pela descoberta das poesias populares, pelo romantismo, os poemas heróicos. Contempla um bom histórico dos estudos sobre poesia oral no mundo, encaminhando-se para, abro aspas, questionamentos de ordem propriamente poéticos, fecha aspas. Destaca o volume das gravações feitas das baladas europeias. Zumthor tenciona compor uma síntese crítico-explicativa desses importantes autores e estudos sobre o que ele chamava de uma poética da oralidade. Isso vai criando um corpo teórico em torno daquela poética da voz. Constitui, assim, uma procura incessante de configurar a epopeia viva, que ninguém jamais conseguirá cantar totalmente, já que ela se completa com novas narrativas a cada época e se transmite por diferentes vozes. Essa busca é, abro aspas, uma descrição do fato épico, fecho aspas. É o encontro da, abro aspas, especificidade do fato oral, fecho aspas. Nesse sentido, arroja-se a uma revisão daquela, abro aspas, concepção clássica do poema épico, tal como nos foi imposta pelos comentadores de Aristóteles, inspirada por uma ideologia da escritura, deve ser doravante, se não recusada, pelo menos dissociada da noção de epopeia. Fecho aspas. Reforçará essa direção ao buscar entender o épico e epopeia. Abro aspas. Poderíamos propor que epopeia e épico são apenas designações metafóricas da poesia oral, fundadas sobre o grego epos, termo esse que, em Homero, invoca simplesmente a palavra transformada pela voz. Fecho aspas. Apesar dessa afirmativa, Zumthor toma Steiger para diferenciar épica de epopeia. Esta última seria, abro aspas, uma forma poética culturalmente condicionada, logo variável, fecho aspas. O épico seria uma, abro aspas, espécie de discurso narrativo relativamente estável, definível por sua estrutura temporal, pela posição do sujeito e uma aptidão em assumir uma carga mítica que a torna autônoma em relação ao acontecimento. Fecho aspas. Segundo Zumthor, a epopeia se aproximaria muito mais do romance que do conto. Seus estudos parecem encampar a busca de real unidade inter- e supercultural da epopeia mediante suas numerosas manifestações. Por conta disso, os múltiplos exemplos que citará ao longo do capítulo em que estuda este gênero. Por isso, uma demonstração de arquétipos constituídos pelas diferentes áreas culturais. Por isso, a existência de modelos subjacentes de uma estrutura profunda idêntica.
nos cantos, balade, canção narrativa, que se espalham em vários níveis conforme sua extensão breve ou longa. Força e ordenação da epopeia configurariam tais modelos. O Ali embebeu sua potência poética, sua orgânica única na fonte inesgotável da intercultura, cujo albor de excitação deu-se em sua infância, oralidade do sertão e da Síria. A vocalidade e a gestualidade performática em Wali tem nesse nascedouro fonte inesgotável de fertilidade. Como a oralidade no Quebec tem um impulso profundo, o Ali também o teve. Nesses termos, a construção de uma poética da voz em toda a extensão da obra de Zumthor foi-me fundamental como suporte teórico para delinear os caminhos e para prosseguir em escavações mais profundas dessa tese. Dela, a obra, retirei um importante conceito, o de mouvance, e sobre o qual se assenta o estudo em curso. O Ali procura, por vias de um trabalho incansável, manipular semelhante conceito de movência quando compõe sua obra escrita. Movência e latência reveladas de pronto logo na imagem da capa, de pescados vivos. Na imagem da capa de pescados vivos. Livro cujo título nos remete a esse campo semântico. Uma movência na percepção e concepção interna da obra e uma movência no tocante à própria atitude intelectual do poeta, que emigrava de um barroco pós-moderno para uma poética da relação, como quer Glissant, consoante a ampliação e diversificação dos espaços culturais e da arte, os quais se embebem no caos mundo das metrópoles. Tais movências ligam-se a poéticas geminais que se fundiram num mesmo sujeito e que não devem ser descartadas de sua formação. Elas giram e giram na composição de seu caleidoscópio poético. Elas são parte constitutivas de nosso sistema simbólico. Abro aspas. Assim, a intervocalidade se desdobra simultaneamente em 3 espaços. Aquele em que cada discurso se define como lugar de transformação, mediante do e numa palavra concreta, de enunciados vindos de outra parte, o de uma audição, hic et nunc, regida por um código mais ou menos rigorosamente formalizado, mas sempre de algum modo incompleto e entreaberto ao imprevisível. Fecho aspas. São palavras de Zumthor. Foram palavras de Zumthor essas palavras aí. O que mais me atraía, o que mais me seduzia, o que mais me causava surpresa e espanto eram as visões que me acometeram as performances dos poemas, versos específicos dos quais emanavam imagens surreais provocadas pelo desenho da boca associada a uma sonoridade, a um ritmo peculiar daquelas palavras. Loucura e obsessão dialogavam nessa descoberta. Tentava convencer-me de que aquele fenômeno era farta coincidência. Mas à medida que tornava a se recompor entre minha mão e minha boca, isso se deu mas à medida que repetia o poema e alguns versos em específico, a imagem, síntese, metáfora, metonímica, tornava a se recompor entre minha mão e minha boca. Isso se deu ainda em meio ao mestrado em Cultura e Sociedade na UFBA no ano de 2011. Esse teatro da boca e das mãos acabou me levando a uma observação mais cuidadosa das ruas e dos movimentos humanos nas cidades. Expus o fenômeno à minha orientadora, professora Edilene Matos.
e ela confirmou a sofisticação poética de Wally. Foi a faísca necessária para a certeza de que devia prosseguir com aquela investigação nos moldes de uma tese. Era uma parte inicial desse trabalho que aqui passo a falar para vocês. Outras foram nascendo depois que terminei o mestrado e passei a memorizar e performatizar os poemas de Pescados Vivos. Abro aspas. O arquétipo aparece como relé das linhas de semelhanças que ligam um texto ao outro e que ligam entre si as diversas performances. Fecho aspas. Uma épica fragmentária e caótica de um homem como personagem poderia, pois, ser visualizada por meio de biografemas revelados nas várias entrevistas durante essa pesquisa. Porque nessa tese muitas pessoas contribuíram através de entrevistas. Fiz entrevistas com a irmã de Wally Salomão, Dona Samira, fiz uma bela entrevista também com seu irmão Guilherme, fui ao Rio de Janeiro fazer entrevistas com artistas que foram amigos de época de Wally Salomão, como o poeta Antônio Cícero. Também fiz uma entrevista no Rio com o seu magnífico irmão, também um artista performático de uma linhagem fantástica que esteve vários anos ao lado do poeta, que foi seu irmão Jorge Salomão. Fiz também uma bela entrevista com o artista plástico Luciano Figueiredo. Tive a oportunidade de estar na sala de espera de Luciano Figueiredo, ao lado do seu ateliê, onde ele desenvolvia seu projeto criativo. Ele me deu uma longa entrevista. Fiz também uma entrevista com amigos dele que moram ainda em Jequié, como o Maurício, conhecido na época pintor, e conhecido na época como Mauriceia, também amigo de Wally, de Jorge, de Caetano Veloso. Fiz uma entrevista com um homem que conhece muito o Wally Salomão, um artista fantástico chamado Val Rodrigues, que muito contribuiu com informações precisas para essa entrevista, para o conteúdo de biografemas que fui utilizando. Então, vida e obra do poeta Wally Salomão se fundem, e o conceito de biografema, cunhado por Barthes, nos foi aqui oportuno e necessário. Abro aspas. Se eu fosse escritor, já morto, como gostaria que a minha vida se reduzisse pelos cuidados de um biógrafo amigo e desenvolto, e alguns pormenores, alguns gostos e algumas inflexões, digamos, biografemas, cuja distinção e a mobilidade poderiam viajar fora de qualquer destino e vir tocar à maneira dos átomos epicuristas algum corpo futuro, prometido à mesma dispersão. Fecho aspas. Então, estudaram ali esse grande leitor, grande incentivador da leitura no Brasil. Foi uma aventura adâmica, foi uma aventura espetacular para este poeta aqui, esse pesquisador. O Wally Salomão terminou seus dias num anexo próximo à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, onde ele respondia pela pasta da leitura e do livro do Ministério da Cultura. Ele preferiu ficar no Rio, ao lado da Biblioteca Nacional, assim foram informações me dadas por pessoas que trabalham na Biblioteca Nacional do Rio, quando eu estive fazendo as várias entrevistas, incursões de pesquisador no Rio de Janeiro, e pude ter essas informações. Então, falar de Wally, da leitura do livro, abrir essa conferência,
Eu acho que para mim foi um privilégio, foi algo muito importante, porque o Ali é de Jequié, Jorge Salomão e o Ali Salomão são de Jequié e são artistas apaixonados pela leitura e pelo livro, mas também e sobretudo pelas performances do mundo da vida. Então eu agradeço ao amigo Dominguinhos por este convite e espero que esse momento se repita muitas vezes na cidade de Jequié e nas outras cidades espalhadas pelo Brasil, porque realmente a leitura nos faz viajar e nos ajuda nessa dura travessia pela qual o país está passando agora. Essa dura travessia. Que a voz do poeta sirva, que a poesia sirva para nos encher de esperança e nos encher de vida. Obrigado.